Quais os melhores e piores exercícios de peito para crescimento muscular? Para um movimento de peito ser bem classificado, precisa atender 3 critérios. 1. Grande alongamento com alta tensão. Se não oferecer alta tensão num alongamento profundo, vai para o nível F, sem exceções. 2. Precisa ser confortável. Não deve causar dor e ter um perfil de resistência suave. Dar uma boa bomba e conexão mente-músculo também é bom. 3. Precisa ter uma progressão simples. Se não dá para aumentar peso ou repetições progressivamente, não é bom. Após classificar 20 dos movimentos mais populares de S, Super, a F, falha, no final vou coroar um exercício como o melhor pro peito, elevando-o para S+, e outro como o pior pros peitorais, mandando pro inferno do nível F. Beleza, vamos começar pelo pior, o Hex Press. Não sou muito fã desse. Primeiro, nunca dá um bom alongamento nos peitorais, os braços ficam fechados. Eles ficam dobrados o tempo todo. E eles não dão tensão máxima porque os tríceps assumem o controle. Não há provas de que estes mirem os peitorais internos. Na verdade, acho que seriam piores para os peitorais internos que um supino normal, já que as fibras internas não esticam tanto aqui. O supino hexagonal vai para a categoria F. O supino com placas é como o hexagonal, mas mais estranho e com menos potencial de carga. Então também vai para a categoria F. O pullover com halteres é complicado. A biomecânica diz que os peitorais ajudam nesse movimento junto com dorsais e tríceps. E os dados mostram que os peitorais são ativados nos pullovers. O problema é que não sinto meus peitorais nesse exercício, e quase todos os meus clientes dizem o mesmo. E não vejo muitos fisiculturistas top fazendo isso no dia de peito. Apesar de algum mérito teórico, acho que pullovers são melhores para dorsal que peitoral, por isso vou colocá-los no nível D. Certo, vamos ver alguns exercícios melhores. O supino. Minha classificação pode surpreendê-lo aqui. Oferece alta tensão nos peitorais, se você trouxer a barra até o peito. É fácil sobrecarregar e pode-se adicionar peso com o tempo, conforme fica mais forte. Funciona bem pra mim, mas muitos reclamam que o supino irrita seus ombros. Suspeito que levantam mais peso do que deveriam, mas ouço isso o suficiente para contar como negativo. Então, se fosse só por mim, provavelmente colocaria o supino no nível S. Acredito a maior parte do meu desenvolvimento peitoral a este exercício. É verdade que a barra não permite um alongamento tão profundo quanto os halteres, já que ficará firme contra sua caixa torácica, e pela minha experiência, nem todos ativam tanto o peitoral no supino quanto eu. Então, por isso, vou hesitantemente rebaixá-lo para o nível A. O supino inclinado tem as mesmas vantagens do plano, mas enfatiza mais os peitorais superiores. Muitos pensam que isso o torna menos eficaz para os peitorais médios e inferiores que o plano. Mas um estudo recente mostrou igual crescimento nos peitorais médio e inferior, e melhor no superior. Está muito perto do nível S, mas acho que vou mantê-lo no nível A também. O supino declinado não tem estudos comparando o crescimento do peitoral como os outros. Porém, a biomecânica sugere que o declínio mira mais os peitorais médios e inferiores. No entanto, ele tem duas pequenas desvantagens. Por um lado, na minha experiência, mais gente luta para fazer os peitorais superiores crescerem do que os médios e inferiores, então, se quer mudar o foco, eu mudaria para os peitorais superiores. Segundo, na maioria dos casos, o supino declinado tem um pouco menos amplitude de movimento que o reto e o inclinado. Então, das 3 opções de ângulo, eu diria que é a minha menos favorita. Sei que tem gente que jura por ele, e é claro que constrói o peitoral de forma eficaz. Tá quase no nível A, mas vou colocá-lo no nível B. Beleza, o supino reto com halteres. Oferece um alongamento mais profundo nos peitorais que a barra, pois os halteres podem passar da caixa torácica. É ótimo, dá um pump massa no peito e como o ego interfere menos nesse exercício, problemas no ombro são mais raros. Como iniciante ou intermediário, você deve conseguir progredir nesse exercício, adicionando repetições ou aumentando o peso dos halteres. Porém, ao ficar mais forte, você pode esgotar os halteres da academia, que geralmente vão até 45 kg. Além disso, quando você fica tão forte, os halteres ficam tão grandes que podem ser difíceis de manusear. Então, embora o supino reto com halteres seja quase nível S, cai para nível A devido a problemas de sobrecarga para levantadores avançados. O supino inclinado com halteres também vai para o nível A, por ser o mesmo movimento com prós e contras similares, mas com foco nos peitorais superiores. E coloco o supino declinado com halteres no nível B, pois acho complicado de preparar. Você provavelmente precisará de alguém para lhe passar os halteres, e os peitorais inferiores raramente precisam de ênfase extra. Bem, o supino na máquina. Uma boa máquina de supino dá um alongamento profundo nos peitorais e oferece alta tensão em todo o movimento.
Diferente de barras e halteres, você fica mais fixo, o que ajuda a conexão mente-músculo com os peitorais e dá um pump incrível. Máquinas são fáceis de sobrecarregar, dá para aumentar peso ou repetições toda semana, e são mais seguras para ir até a falha que pesos livres. Isso se você tiver uma boa máquina de supino. Todas essas caixas, não vejo desvantagem na construção muscular. Então, o supino na máquina é o primeiro exercício a ganhar nível S. Certo? As barras paralelas. Vejamos. Alongamento intenso nos peitorais, talvez o melhor exercício composto para isso. Oferecem alta tensão e há várias formas de sobrecarga progressiva, pode fazer assistidas e reduzir o apoio, ou sem assistência e aumentar repetições. Conforme ganha força, pode usar cinto com peso para carga extra. A desvantagem é que alguns sentem dor nos ombros, mas nunca tive isso. Devo dizer que as paralelas não têm a execução mais suave. Então, apesar dos benefícios, eles perdem pontos no quesito satisfação para mim. Por isso, vou colocá-los no nível A em vez do S. Mas ainda é um exercício que vale a pena incluir. Bem, e as flexões? Flexões profundas são boas, pois dá para fazer em qualquer lugar sem equipamento. Mas se você tem acesso à academia, existem opções melhores para o crescimento do peitoral. O problema é que quando você fica forte, precisa fazer mais de 30 repetições para chegar perto da falha muscular, o que não é ideal. Acho ok fazer como finalizador do treino, mas fora isso, tantas repetições podem ser cansativas sem benefício extra. Você também bate no chão antes de esticar totalmente os peitorais, e não é fácil aumentar a carga. Dá para ter alguém colocando peso nas costas, mas sempre sinto o peso meio instável. São um bom exercício para iniciantes, mas ainda ponho flexões normais no nível C. Flexões com elástico dão mais tensão, mas quase toda essa tensão é na parte de cima, não na de baixo da flexão, então a tensão ainda não é máxima quando os peitorais estão esticados. Ainda acho que são bons para finalizar, então vou pô-las no nível B. Flexões em desnível resolvem o problema do alongamento dos peitorais, e mesmo sendo difíceis de sobrecarregar, dá para torná-las mais desafiadoras pausando por 2-3 segundos embaixo. Acho que se for fazer flexões, é assim que deve ser feito. Flexões em desnível vão para o nível A. Fazia muitas flexões pliométricas no início do powerlifting para explosão no supino, mas perdi o gosto. Não são boas para maximizar tensão na fase negativa ou no alongamento, e até, embora haja pesquisas apoiando o treino explosivo, prefiro usar um ritmo explosivo em exercícios com peso, como supino, se o objetivo é fisiculturismo. Vou colocá-los no nível D como exercício para peitoral. Falando em exercícios menos comuns, o supino guilhotina é como um supino normal, mas você levanta os ombros, abre os cotovelos e desce a barra até o pescoço. Muitos reclamam que esse exercício causa problemas no ombro, mas não há evidências diretas ou forte justificativa para isso. Pode ouvir o Dr. Mike se não acredita em mim. Alguns fazem supino estilo guilhotina, posicionando mais alto no peito e deixando os cotovelos subirem. Sentem grande alongamento nos peitorais, ombros ótimos, sem problemas, resposta correta. Outros tocam abaixo da linha do mamilo, no abdômen, e dobram os cotovelos ao descer. Se isso atinge mais seus peitorais e deixa seus cotovelos e ombros confortáveis e seguros, ótimo, resposta certa. Não quero que vocês se prendam a pessoas na internet que dizem que isso é ruim por causa da biomecânica. Não sei por que diabos dizem isso, porque se você olhar, veja que meus peitorais esticam mais conforme eu abro. Dito isso, acredito que para alguns, especialmente com problemas nos ombros, abrir os cotovelos pode doer, então eu evitaria. Porém, as guilhotinas alongam os peitorais melhor que outras prensas com barra e têm uma história legal na cultura do levantamento. Eu sou fã e colocaria no nível A. Mas, por ser potencialmente muito perigoso, deixar a barra cair no pescoço seria fatal, então vou colocá-la no nível F. Não acho que o risco potencial valha os ganhos marginais que você possa obter. Mas se fizer o mesmo movimento com halteres, fica muito mais seguro. Nesse caso, coloco no nível A. Podem cair no nível D ou F para quem sente dor no ombro, mas a maioria pode abrir os cotovelos sem problemas. Comece leve e aumente sua tolerância gradualmente. Para completar as variações com halteres, vou falar do supino com halter de um braço. Ainda vejo isso na academia, mas fazer um braço de cada vez não tem vantagem, porque cada peitoral trabalha individualmente no supino com halteres de qualquer forma, então fazê-los um braço por vez só dificulta manter o equilíbrio, dispersando a tensão dos peitorais. Talvez seja duro, mas vou colocar esses no nível F. A máquina Smith recebe muito ódio por algum motivo, mas estudos mostram que é eficaz na construção muscular em vários exercícios. Acho uma ótima alternativa ao supino padrão, com as mesmas vantagens, e me sinto mais confiante ao levar o supino Smith perto da falha.
Estes vão para o nível A, junto com os outros supinos com barra. O supino inclinado na Smith é o mesmo movimento básico, mas com mais ênfase no peitoral superior. Então, também vai para o nível A. Até agora, discutimos apenas exercícios compostos para o peito. Supinos, paralelas e variações de... Isso fortalece os peitorais e também trabalha os deltoides frontais e tríceps. Às vezes queremos isolar os peitorais e para isso temos várias variações de aberturas. Temos crossovers, aberturas sentado no cabo, máquina pec deck e aberturas com halteres. Vamos começar com os crossovers. Eles proporcionam um bom alongamento nos peitorais, com tensão suave e constante durante todo o movimento. Eu gosto deles e geralmente me dão uma boa bomba no peito. Não são tão bons para sobrecarga progressiva quanto os exercícios de pressão, porque não dá para usar tanto peso, mas dá para aumentar as repetições e focar na técnica, então não é um grande problema. A desvantagem é que em pé, o cabo pode puxar seu corpo para trás conforme fica mais forte, ficando menos estável. Dá para corrigir isso inclinando para frente e voando para baixo. Embora quase perfeito, não é a variação mais estável, por isso estou colocando no nível A. O pec fly sentado tem as mesmas vantagens do cruzamento de cabos, mas ao sentar, você elimina o equilíbrio e aumenta a estabilidade do exercício, o que garante que toda a tensão dos cabos seja aplicada diretamente nos peitorais. É meu exercício favorito de isolamento para o peito agora, então vou colocá-lo no nível S também. A máquina PEC-TEC tem benefícios parecidos, é estável e dá para alongar bem os peitorais com alta tensão. Só não acho que seja tão bom quanto os cabos. A máquina te prende num movimento específico, enquanto os cabos deixam o ombro se mover mais livremente. Isso significa que talvez não encontre a linha ideal de tração para seus peitorais. Esta é subjetiva, mas vou colocar a máquina PEC-TEC no nível A. Bem, o fly com halteres. Anos atrás eu o colocaria no nível C, pois não há tensão no topo do movimento. Mas estudos recentes mostram que o alongamento é mais importante que a contração. Apenas parciais alongados, cortando a metade superior sem tensão. Ainda não são tão suaves quanto os flies com cabo, perdendo um ponto no conforto. Estou colocando os flies com halteres no nível A. Vamos terminar com 3 exercícios menos comuns. Um que odeio, um que amo e um que é apenas ok. A prensa de cabo é provavelmente o único exercício que vimos até agora que contrai totalmente o peitoral. Isso porque a prensa cruzada é um exercício raro, onde você pressiona o cabo através da linha média do corpo. Gosto de incluí-lo de vez em quando por esse motivo, pois mesmo que a literatura sobre alongamento seja convincente para mim, ainda acho que incluir trabalho de amplitude curta não é uma má ideia até termos mais evidências. Algumas pessoas acham o movimento estranho no início, mas quando se pega o jeito é realmente uma ótima opção. Adoro a prensa cruzada e ela vai para o nível A. O fly cruzado em pé com halteres é outro exercício onde você estende o braço pelo corpo para contrair totalmente o peitoral superior. Mas diferente da prensa de cabo, o halter oferece zero tensão quando o peitoral está alongado. Isso também é basicamente uma elevação frontal, o que faz os deltoides frontais roubarem muita tensão dos peitorais. Fazer moscas mesmo com halteres deitado faz mais sentido biomecanicamente, então vai para o nível F. O supino no chão é usado para força máxima no supino, e é um exercício que incluo em programas de força, pois é ótimo para tríceps e melhora a força de bloqueio. Porém, o movimento limitado o torna menos ideal para a hipertrofia do peito, já que não estica totalmente os peitorais. Então, embora eu goste para a força, é só ok para crescimento do peito, e vou deixá-lo no nível C. Se eu tivesse que escolher o melhor exercício, seria provavelmente o supino na máquina. É uma categoria ampla, algumas máquinas são melhores que outras, mas se achar uma boa na academia, vale incluir. Atende todos os requisitos e você pode levá-lo até a falha com segurança. E se eu tivesse que escolher o pior exercício, seria provavelmente o supino com placas. É daqueles exercícios que influenciadores fazem para ser diferentes, mas tem muitas desvantagens e nenhuma vantagem.